Está começando agora o nosso encontro na tarde com Manuel Modesto, a voz da verdade. Bem, amigos e amigas, meu muito boa tarde. Estou aqui em mais um nosso encontro na tarde, segunda-feira, né? Segundo dia da semana e primeiro dia útil, né? Portanto, dia de trabalho, dia também em que a gente está atingindo a marca de quase 121 mil mortes, não é? O que é deveras lamentável, né? Mas hoje, nesse programa primeiro da semana, né, vamos falar um pouco sobre a questão de quando é que a pessoa pode ser considerada como foragida da justiça. Lembro muito bem quando, acredito que há mais de ano, não é? Ilegalmente o ex-presidente Lula, para atender os caprichos do ex-juiz Sérgio Moro, né? O juiz político que terminou acabando com a Lava Jato e transformando Curitiba uma republiqueta, mandando no Brasil, entre ele e o procurador Deltan Dallagnol, e isso realmente só veio a envergonhar a nossa justiça brasileira. Aquela prisão de Lula, espetacularizada exclusivamente para os holofotes da Globo e a mídia de um modo geral, na realidade, o que o juiz buscava era justamente ganhos políticos, né? Alguma notoriedade como um ferrenho combatente da corrupção, mas hoje nós vemos que o tiro, na realidade, saiu pela culatra. E o certo é que tanto ele quanto o procuradorzinho fossem parar na prisão da mesma forma que Lula amargou mais de 500 dias na prisão de Curitiba. Pois bem, na verdade, aquela prática ilegal, né? Não existe nenhuma previsão na nossa lei penal. Foi uma condução coercitiva, uma condução com extremado abuso de autoridade flagrantemente comprovado, não é? Porque Lula não havia sido intimado, não havia sido chamado a comparecer na justiça, tampouco era considerado um procurado da justiça. Então, a sua coerção, até pelo japonês, que depois foi destituído da Polícia Federal por prática de roubalheira, formação de quadrilha e por ser corrupto, né? Quer dizer, utilizaram a justiça como um instrumento, uma instrumentalização para as suas vaidades pessoais, porque
Lula não era considerado um foragido da justiça, porque não havia nenhum decreto de prisão contra ele, tampouco ele tinha se negado a comparecer a qualquer ato que fosse chamado a esclarecer perante a justiça. Então, a prisão de Lula foi um dos absurdos que ocorreram neste país, assim como está sendo provado, como provado realmente está, que as suas condenações também foram parciais, né? Foram realmente absurdas, políticas, com objetivos claros de se atingir algum fim, não é? Para beneficiar principalmente essa classe política execrável do liberalismo ou do capitalismo selvagem que hoje está comandando esta nação. Então, prender Lula ou considerá-lo, quando não era considerado um foragido da justiça, foi uma demonstração do que pode fazer a justiça brasileira. E não só realmente ocorreu isso, ou pode ocorrer na Republiqueta do Paraná, onde lá se instalou um quinto poder denominado de Lava Jato. Então, minha gente, quando o indivíduo é preso, por exemplo, em flagrante delito por haver cometido um determinado crime, né, seja ele qual for, que esteja tipificado no Código Penal como uma conduta antijurídica e criminosa, se o indivíduo não puder ser solto pelo juiz, que na realidade é quem tem o poder de prender ou de soltar as pessoas, né? Porque na realidade o advogado é só um instrumento, né, que está ali para assessorar quem lhe constituir, né, qualquer uma das partes, ou da parte da vítima, ou da parte da defesa de alguém, e naquele instante inicial a ser mantida a prisão do indivíduo, ele poderá vir a ser solto e, evidentemente, responder a processo em liberdade, e o processo só tem início a partir da denúncia do Ministério Público, da Promotoria de Justiça, porque enquanto não houver denúncia, não existe processo penal, porque é assim que funciona, é assim que determina a lei penal, é assim que determina os procedimentos penais pelo Código de Processo Penal. Então, minha gente, equivocadamente as pessoas entendem, né, que basta um indivíduo ser preso, né, que a partir desse momento, né, em conquistando ou podendo de alguma forma responder em liberdade, e a partir daí acreditam que o indivíduo pode ser um foragido da justiça, um procurado, quando na realidade ele não é absolutamente nada disso. Agora, se o indivíduo for solto num determinado momento em que pratica, né, uma conduta delitiva e antijurídica, né? Se ele, por exemplo, é solto, ou se vem a ser decretada a prisão dele e ele não comparece, né, não é encontrado pela polícia, então, a partir daí,
é que o indivíduo passa a ser um procurado e um foragido da justiça e poderá vir a ser preso em qualquer parte do país. É assim que prevê a lei penal, que dispõe também sobre os casos em que o juiz vai analisar, né, se o indivíduo pode ou não responder em liberdade, porque nessas circunstâncias ou em determinadas circunstâncias em que determinada pessoa é presa, né, quem vai determinar pela manutenção da prisão para que o indivíduo responda preso ou em liberdade é o juiz, e às vezes até a própria pessoa, se representar um perigo para as provas testemunhais, para a sociedade, daí então o juiz de direito manda ou decreta novamente, revoga a liberdade que ele concedeu àquela pessoa acusada e volta a decretar a prisão novamente. E nesse decreto, o indivíduo não comparecendo para ser preso ou não sendo preso pela polícia, ele passa a ser, então, um procurado. Então, somente nessas condições da lei é que o indivíduo que é acusado pela prática de uma conduta delitiva prevista na lei é que poderá ser considerado uma pessoa procurada da justiça. É assim que acontece na legislação. E outra mais, em fase de inquérito policial, na realidade, né, advogado praticamente não funciona, a não ser para acompanhar aqueles primeiros atos inquisitoriais, onde só se ouve, né, o acusado e testemunhas de acusação, além de pegar ou de coletar algumas outras provas materiais, porque fora disso a atuação do advogado não tem essa questão nem de defesa, nem de acusação, nem outra questão qualquer da participação do advogado, a não ser estar ali acompanhando a pessoa acusada de algum delito. Então, muita gente precisa, às vezes, se informar mais antes de emitir uma determinada opinião e outra. Na realidade, todo e qualquer advogado, ele estuda para defender o direito, não vai defender propriamente o mal feito, né? Aquilo que de maléfico foi praticado por quem quer que seja, mas vai defender tudo aquilo que realmente está previsto dentro da legalidade. Então, advogado algum, às vezes, pode ser, digamos, distorcida as coisas para responsabilizar o advogado por coisíssima alguma, porque muita gente erroneamente, né, opina, aponta o seu dedo, quando na realidade o advogado, na verdade, é uma pessoa que vai, dentro do direito, defender o seu constituinte. E às vezes até dão constituinte à pessoa, ao advogado, quando sequer ele acompanhou determinada pessoa nesses primeiros atos de uma prisão em flagrante delito. Então, minha gente, é assim que funciona a justiça. É assim que funciona, por exemplo, logo que alguém comete um delito, né, o indivíduo é preso pelo Estado, né, que na realidade
Não pensem que a segurança pública, né, a Secretaria de Justiça estão vinculados ao Poder Judiciário, porque, na realidade, tanto a Secretaria de Justiça quanto a Secretaria de Segurança Pública de todos os estados da Federação Brasileira estão vinculados ao Executivo, ao Poder Executivo. Quando alguém é preso, né, os procedimentos iniciais, né, coletados ou elaborados pela autoridade policial são remetidos para o Poder Judiciário, que é o poder responsável para deixar alguém preso ou conceder a liberdade provisória, não querendo dizer com isso que alguém, depois de ser liberto, não venha a ser decretada a sua prisão novamente. E depois, no momento oportuno qualquer, vou falar também mais detalhadamente sobre o que é, na verdade, um inquérito policial. Apesar de, nessa nossa conversa, não ser um assunto estritamente jurídico, mas vale a pena as pessoas saberem das coisas, de como acontecem, para não ficarem por aí dando opiniões, né, sem ter propriedade alguma, sem ter conhecimento de absolutamente nada, porque, na verdade, de uma pessoa doente, quem pode salvar o doente é um médico. Na questão jurídica, quem pode libertar alguém quando é preso ou deixá-lo preso ou recluso é o juiz. É ele que tem esse poder. O advogado simplesmente é um instrumento que atua dentro da lei, dentro daquilo para qual a sua profissão permite ele atuar. Então, minha gente, é por isso que muitas atrocidades, né, como a prisão do presidente Lula, que citei como exemplo inicialmente, né, porque na realidade a finalidade era política, era de dividendos eleitorais para determinar o atual presidente da República. Então, não vamos sair por aí, né, e dar opiniões sem ter conhecimento de causa, sem ter conhecimento da matéria que se está discutindo, sobre se a prisão foi legal ou não, sobre se a liberdade foi legal ou não, porque vai ter um processo, quem é indiciado vai ter um processo, o indivíduo vai procurar se defender, né? Várias outras provas podem ser coletadas pela autoridade policial, pela promotoria de justiça, que representando o Estado é o autor do processo penal, porque é assim que acontece, não é, minha gente? É assim que a lei determina. No direito público, né, toda pessoa só pode fazer, né, aquilo que a lei permite, o que não acontece no direito privado, né? Como, por exemplo, né, no processo civil, no direito civil, no direito do consumidor, você só pode fazer, né, tudo aquilo que a lei não permite, tudo aquilo que a lei lhe dá a liberdade de fazer, você pode fazer. O que não acontece com o direito público, porque é a mão do Estado em cima, né, em cima da pessoa, em cima do cidadão, em cima da sociedade,
ditando regras, ditando normas. Agora, se algo estiver errado, né? Se alguém considerar algo errado, é, na realidade, a legislação, é a lei, porque quando a gente age, a gente busca agir dentro da legalidade, dentro da legitimidade e dentro do que nos permite a lei, principalmente nós que somos advogados. E outra, a gente não deve satisfação a quem quer que seja no exercício da nossa profissão. Nem a juiz, nem a magistrado, nem a autoridade alguma, porque, de acordo com o artigo 133 da Constituição Federal de 1988, não existe hierarquia entre advogado, juiz, promotor ou outra autoridade qualquer. O que a Constituição recomenda é que todos devam, né, se tratarem mutuamente com respeitabilidade, com civilidade. E é assim que a gente, né, eticamente, no que recomenda a lei da advocacia e da OAB, que é o nosso estatuto, a gente sempre está procurando, né, dentro das nossas prerrogativas e da ética profissional, seguir a legislação posta. É assim que nós nos conduzimos. Então, minha gente, depois voltarei ao assunto e quem quiser comente, questione alguma coisa que procurarei responder na medida do possível. E quero dizer a cada um de vocês que me siga no site Circuito Direto News, também no meu canal, né, CDN, que atualmente é canal Véi Modesto no YouTube, né? Vá lá, dê o seu like, se inscreva, faça o seu comentário e também no canal Exlege Advocacia, o canal do Direito. Também numa live às 18 horas na minha página do Instagram, Modesto Albuquerque, né? E também no Twitter e no LinkedIn, certo? E quero dizer que este programa tem um patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando bons serviços à comunidade buiquense e para a nossa região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão daquela cidade. Então, amigos e amigos, ficamos aqui por hoje e até amanhã com mais um encontro na tarde com Manuel Modesto.